Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa aula. Sou o professor Mário Lemes do IFG. Hoje a gente vai fazer uma aula de imersão ao Cisco Packet Tracer, o simulador da Cisco, para redes de computadores. Então a ideia é a gente fazer aqui uma aula completa, uma verdadeira imersão para iniciantes que desejam aprender os comandos, o poder dessa ferramenta, né, os dispositivos disponíveis para serem usados para simular redes. Tudo bem? Então, se você se interessa pelo tema, né, em aprender a usar o Packet Tracer, desde a instalação até recursos mais avançados, esse vídeo é para você. Então, antes de começar, eu já peço que compartilhe, que mande para seus colegas, né, para as pessoas interessadas nesse tema. Vamos lá, pessoal? Vamos começar? Bom, pessoal, o que eu preparei para a gente para esse vídeo? Né? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho em três. Na verdade, eu dividi em três partes, né, o vídeo. A primeira parte a gente vai falar o que é o Cisco Packet Tracer, né, a gente vai fazer o download desse software, ver como é que a gente pode fazer o download. É um software gratuito, né, disponível pela Cisco. Basta a gente ter um cadastro, né, no NetAcad para poder baixar esse software. Né. Vamos ver um pouquinho de diferença entre o que é um simulador, o que é um emulador. Vou apresentar o software para vocês, tá? A barra de botões, o próprio espaço de trabalho disponível, a barra de dispositivos, a barra de ajustes e a barra de teste. Bom, vou mostrar os dispositivos. A gente pode manipular dispositivos finais, intermediários, usando o simulador. Como adicionar esses dispositivos na área de trabalho, como a gente pode conectá-los. Existem diferentes tipos de conexões de cabos para conectar, quando a gente conecta cada um deles. Numa segunda parte, eu vou mostrar como a gente interage com os dispositivos do Packet Tracer, como a gente pode configurar os IPs em dispositivos finais, e aí a gente vai configurar IP, máscara de subrede, o Default Gateway. Vamos trabalhar com o switch, né, na camada 2. A gente vai aprender a trabalhar com a CLI, né, do switch. Existe vários modos de execução do sistema operacional da Cisco, do iOS. Vamos aprender alguns detalhes sobre esse modo de execução, como a gente pode navegar entre esses modos de execução. E aí a gente vai entrar em algumas configurações, né, como alterar o nome do dispositivo, como a gente pode salvar configurações que estão em memória RAM, né, como a gente pode fazer esse salvamento usando os arquivos de configuração, o running config e o startup config. Então a gente vai ver a diferença entre eles. Como a gente pode reiniciar um dispositivo, como a gente pode proteger o acesso a esse dispositivo intermediário, né, no modo local, no modo privilegiado. A gente pode inserir senhas para isso. Como a gente pode criptografar, então, né, essas senhas de acesso. Como a gente pode inserir um banner de boas-vindas no dispositivo. Como a gente pode verificar os IPs que nós setamos, né? Se a gente está falando de um switch, qual o IP que está na sua SVI, né? Na sua interface virtual. Ou se a gente está falando de um roteador, qual o IP das interfaces físicas dos roteadores. Então, como configurar o IP de um switch, né? De um SVI. E numa terceira parte, vamos falar, né, de como a gente pode criar uma rede local usando o switch basta para uma rede local. E quando a gente quer conectar redes distintas, né, como a gente pode criar uma rede que possui sub-redes distintas, né, conectadas ali por um roteador na camada 3. Então, vamos finalizar o conteúdo dessa imersão conectando redes distintas com o uso de um roteador. Tudo bem, pessoal? Esse aqui é o nosso roteiro, tá? Vamos começar. Bom, pessoal, primeira coisa, né, a gente vai falar de como primeiro o que é o Cisco Packet Tracer, tá? Estou aqui no Google, né, eu vou digitar aqui o site que a gente faz download, né, que a gente pode manipular o Cisco Packet Tracer. Já vou colocando aqui, né, NetAcad é o nome do site, mas o Cisco Packet Tracer, pessoal, ele é um software, né, um simulador de rede, onde eu consigo criar redes, né, de computadores e conectá-las, né, como se fosse no mundo real. Então eu consigo explorar a parte física dos componentes, eu consigo explorar a parte lógica de software dos componentes, a própria topologia da rede,
tenho vários dispositivos que eu posso usar e ele é muito usado na aprendizagem de rede de computadores. Então ele é um software do tipo simulador, ele simula como se fosse um dispositivo real, e essa é a diferença básica, né, entre um simulador e um emulador. O emulador ele possui realmente o sistema operacional rodando, o que não acontece aqui no Cisco Packet Tracer. Ele é só um simulador, então nós temos todos a característica, né, de um roteador, de um switch, ela é tudo simulada. Então é um programa de computador, né, que simula como se fosse realmente o sistema operacional rodando, né, mas o Cisco Packet Tracer ele não tem o sistema operacional rodando, ele apenas simula, tá? Mas ele é uma ótima ferramenta, apesar de não ter o software completo, né, o sistema operacional da Cisco rodando no dispositivo. Ele tem muitas funcionalidades, né, que podem ser implementadas, que podem ser testadas, e ele nos ajuda, principalmente com o modo de simulação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, nos ajuda a entender o que realmente está acontecendo na rede de computador, quais são os detalhes que eu preciso me atentar em relação aos protocolos que estão sendo acionados na comunicação entre computadores distintos de uma rede. Então é super interessante para a aprendizagem, tá? Então, se a gente colocar NetAcad no Google, a gente consegue ver esse site aqui, ó, né? Cisco Networking Academy. Né? Esse site, pessoal, é o site de aprendizagem remota da Cisco. Né? A gente pode, naturalmente, fazer cadastro nesse site de forma gratuita. Né? A gente não precisa pagar. E a gente pode ter acesso, primeiro, ao portal, né? Que tem vários cursos que eu posso, inclusive, me inscrever e fazer o curso, né? Como também ter suporte, né, a esse software, né, a página de download do software do Packet Tracer. Então, o primeiro passo, a gente clica, né, aqui em cima, né, em entrar. Eu vou colocar entrar. Vai aparecer aqui um login da Cisco, né, então você pode, primeiro, né, se você não possui uma conta na NetAcad, você clica aqui em registrar-se, né. Quando você clicar em registrar-se, vai pedir um e-mail, uma senha, um nome, um sobrenome, né, um país, uma região, e vai registrar aqui você, né, você vai ter acesso ao NetAcad, tá? Como eu já tenho a senha, eu tenho aqui minha conta, né, eu não vou criar uma nova. Então eu entendo que você criou a conta, vai chegar um e-mail para você, né, com a confirmação da conta, e a partir do momento que você criar a conta, você consegue, né, criar aqui no nome do usuário e colocar o seu acesso. Eu vou colocar o meu, tudo bem? Então, esse aqui é o meu acesso ao NetAcad. Ele pede logo depois uma senha, tudo bem? Quando a gente loga no NetAcad, pessoal, é essa tela que aparece pra gente, né? No meu caso, eu tenho aqui minha NetAcad. Como eu sou professor também desse Cisco Networking Academy, aparece para mim aqui esse menu, né? Estou gerenciando, estou ensinando, estou aprendendo. Para você que vai fazer um perfil de aluno, né, de estudante, vai aparecer nesse menu aqui, minha NetAcad, somente o estou aprendendo, tudo bem? Então, pessoal, aqui a gente tem um recurso geral, uma visão geral sobre o portal. Né? Os cursos que, se você tiver, inclusive, se inscrevido, vão aparecer aqui no Estou Aprendendo, tá? Nesse Estou Aprendendo, no seu caso. Aqui estão alguns cursos que eu já fiz, né? Então, a ideia, pessoal, é o quê? Né? A gente está no portal, aqui na página inicial. Para baixar o Packet Tracer, a gente vai em Recursos, depois Recursos do Packet Tracer. Aqui a gente tem a página principal do Packet Tracer, né? No momento de gravação desse vídeo, a gente está na versão 8.1.1, a versão do Packet Tracer, e ele até fala aqui, né? O Packet Tracer é uma ferramenta de visualização e simulação de configuração de rede usada para atividades e avaliação em muitos cursos da Cisco Networking Academy. Então ele mostra aqui alguns benefícios, né, do Packet Tracer. Eu posso clicar aqui, ó, na página de download do Packet Tracer para a gente poder fazer o download da ferramenta. Então aqui eu consigo ter, né, algumas coisas interessantes. Primeiro, ele traz aqui alguns cursos, né, que você pode se inscrever na plataforma que a gente chama skillsforall.com, cursos do Packet Tracer. Né? Então hoje a gente vai fazer uma imersão aqui do Packet Tracer, né? Mas você pode fazer esses cursos aqui, tá? Esses cursos de
de 2 horas, de 3 horas, vai explorar ali o uso do Packet Tracer, inclusive com IoT, né, com a internet das coisas. Então a ideia é que você possa, quando você faz cadastro na TIACAD, além de usar a ferramenta, você pode se inscrever nesses cursos, tá? Aqui embaixo existe, né, o download da ferramenta. Ele é um software, né, que é desenvolvido para múltiplos sistemas operacionais. A gente tem a versão de Windows, para Linux, Ubuntu, né, nesse caso, e para macOS. Então você escolhe a sua versão, né, de sistema operacional. Por exemplo, eu estou usando um Mac, eu vou aqui em download 64 bits, ele já começou a fazer o download aqui para mim. Tá? A mesma coisa você pode fazer para o Windows ou para o Ubuntu. Existem algumas versões anteriores, tá, pessoal, do Packet Tracer, o 7.2.2, por exemplo. É uma versão anterior do Packet Tracer que tem compatibilidade com alguns cursos um pouco mais antigos, como o CCNA 6, é o curso de entrada da Cisco em relação à rede de computadores. Você pode baixar também aqui o Cisco Packet Tracer nessa versão, o 7.2.2. Tudo bem? Aqui para Windows, aqui para Linux e aqui para macOS. Mas eu sugiro você usar, né, o mais novo, né, a versão 8.1.1, que é a versão que eu inclusive tenho aqui na minha máquina instalada. Tudo bem? Eu vou abrir ele aqui. Já tenho instalado o Packet Tracer. Então o Packet Tracer, pessoal, ele tem essa entrada aqui, né? Essa entrada. Quando a gente entra, né, pela primeira vez no Packet Tracer, ele pede para a gente fazer um login, né? Um login usando algumas opções. Eu posso usar o meu cadastro, né, que eu tenho ou na Cisco Networking Academy, que a gente acabou de fazer, ou na Skills for All, que também é outra plataforma da Cisco de aprendizagem. Eu vou escolher aqui, né, o Cisco Networking Academy, vou marcar a opção para me manter logado por 3 meses. Isso aqui, né, é uma configuração que a gente pode colocar nas nossas máquinas pessoais. Então, se eu marco essa opção durante 3 meses, o Packet Tracer não me pede login. Caso eu não marque, toda vez que eu entrar, eu vou ter que fazer o login aqui pela Cisco Networking Academy para poder acessar o software, tá? Então, se o computador for pessoal, eu sugiro manter, né, o Keep Me Logged In, manter logado por 3 meses. Se você estiver usando um computador público, é melhor não, né? Melhor você deixar desmarcada a opção de se manter logado. Então eu vou marcar aqui, estou usando meu computador pessoal, eu clico em Cisco Networking Academy, aqui eu vou colocar as credenciais, né, do meu cadastro na Cisco Networking Academy, tudo bem? Então, novamente, vou colocar aqui as minhas credenciais, pede minha senha também, né? Faça logon. E quando a gente faz o logon, né, aqui com o nosso usuário e senha, ele abre para a gente, né, o software. Esta, então, é a versão, né? Essa é a cara do software do Cisco Packet Tracer na versão 8.1.1. Pessoal, então aqui no software, né, a gente tem algumas barras que a gente precisa aprender. Primeiro, essa barra de botões aqui em cima, né, onde eu posso, né, criar um novo laboratório aqui no Packet Tracer. Eu posso abrir um arquivo já existente, posso salvar o arquivo que eu estiver trabalhando aqui dentro do Packet Tracer. Tem várias coisas aqui, né? Basta você parar o mouse que você vê um resumo, né, de cada uma das informações. Posso copiar, posso colar, desfazer, né? Posso fazer de novo, posso dar zoom, né? Essa barra aqui, pessoal, é a barra de botões, né? Normalmente a gente vê isso em vários softwares, né? Eu posso clicar em qualquer desses ícones. Aqui logo abaixo a gente tem uma barra. Essa barra aqui é uma barra de ajuste que a gente chama, né? Onde eu posso, por exemplo, deletar alguma coisa que eu quero da minha topologia. Eu posso criar notas, né, para escrever dentro aqui da minha área de trabalho. Então, essa parte branca, né, já é a área de trabalho onde eu vou trabalhar dentro do software. Posso criar retângulos, né, eu posso criar testes de conectividade usando aqui esse ícone de Add Simple PDU, que é onde eu vou adicionar uma PDU à minha comunicação. Vou mostrar mais para frente, tudo bem? Então aqui está a barra de ajustes, onde eu posso usar, né, aqui a inspeção, por exemplo, para inspecionar um dispositivo. Eu vou mostrar os detalhes disso. Aqui embaixo, né, a gente tem outra barra, que é a barra de dispositivos. Tá? Deixa eu colocar aqui essa câmera para cá. Perfeito. Ela
A barra de dispositivos ela fica embaixo, né, no Packet Tracer. Eu posso clicar nos dispositivos, eu posso parar aqui, né, o mouse está aqui embaixo, do lado inferior. Eu tenho dispositivos de rede, né, e quando eu clico no dispositivo de rede, aqui embaixo carrega todos os dispositivos de redes que eu posso usar. Então tem aqui routers, né, e quando eu clico em routers, aparecem os modelos aqui disponíveis, né, o 4331, 4321, né, e todos os outros modelos disponíveis aqui para poder usar. Se eu clico em switches e mantenho aqui em Network Devices, eu estou a fim de saber dos switches, né? Aqui já carregou os switches disponíveis aqui no Cisco Packet Tracer, o 2960, né? Switchers de camada 3, esses dois aqui são switches de camada 3 e outros modelos da Cisco, né? Eu tenho hubs, eu tenho dispositivos sem fio, dispositivos de segurança, esse security, né? São firewalls. Tem emulações de links de longa distância, né, de WAN. Então, dentro de dispositivos eu tenho essas categorias, né. Eu também tenho aqui do lado dispositivos finais, end devices. Se eu clico nos end devices, eu também é da mesma forma. Aqui embaixo carrego os dispositivos finais. Eu posso ter, né, em end device, posso ter um PC, um laptop, um servidor, né, uma impressora, um printer, TV, tablet, né, um sniffer de rede para fazer captura de pacotes. Posso ter vários dispositivos aqui finais. Eu tenho aqui dispositivos de casa, home, né, esse aqui usado mais para IoT, dispositivos industriais, né, power grid, tem várias coisas aqui. Aqui eu tenho alguns componentes, né, de dispositivos embarcados, enfim, a gente vai usar mais aqui esses dispositivos, primeiro menu, Network Devices, tanto os roteadores, os routers, quanto os switches, né, serão os principais, e aqui em End Device, que a gente vai usar os dispositivos finais. Tudo bem? Pessoal, para a gente trabalhar aqui, né, com os dispositivos, basta a gente clicar, né, na categoria que a gente quer, a gente clica no PC e arrasta até a área de trabalho. Então quando eu faço isso, né, eu acabei de adicionar um PC aqui, vou dar um zoom aqui na tela, acabei de adicionar um PC na minha topologia, tudo bem? Então eu posso adicionar quantos PCs, por exemplo, eu quiser, né? Então aqui eu tenho dois PCs, a gente pode interagir com os PCs, né? O legal do Packet Tracer é que ele me dá essa possibilidade. Eu posso clicar aqui no PC somente uma vez, ele abre para mim aqui, né? Ele me dá a foto do computador, estão vendo? Eu posso dar um zoom aqui e ver detalhes, né, do computador, eu posso diminuir o zoom, ver no tamanho original. Então ele tem um computador aqui, eu posso adicionar módulos, né, de placas aqui, né, nesse computador se eu quiser. Então, por exemplo, eu posso desligar essa máquina. Tá vendo que o botãozinho vermelho, ele está ligado aqui em cima, a parte verde? Eu posso vir cá aí, desligar a máquina, né, desligar o PC. Eu vou ligar ela de novo, clico uma vez com o botão esquerdo, quero manter a máquina ligada, tudo bem? Então aqui eu tenho, né, um PC e eu posso entrar na parte de config e ver que há algumas informações, principalmente de IP. Mas na verdade eu vou entrar nessa parte aqui primeiro, ó, desktop. Quando eu entro no desktop, eu vejo vários submenus que eu posso aplicar no PC. Por exemplo, eu posso clicar aqui no IP Configuration, que vai ser onde a gente vai colocar os IPs dessa máquina. O IPv4, o endereço de máscara de subrede, subnet mask, o endereço de default gateway, o endereço de DNS, se houver. A configuração de IPv6, de pilha dupla, eu posso configurar aqui também. Opções de segurança, enfim. Eu posso fechar aqui o menu de novo, né? Eu volto para o desktop. Posso abrir um terminal, né? Command prompt. Posso abrir um terminal aqui e digitar algum comando aqui de ping, por exemplo, nesse dispositivo. Note que ele simula, pessoal, o dispositivo final mesmo, né? Eu posso abrir um browser, tá vendo? Web browser. E acessar um site, né, se eu quiser, se ele tiver internet. E outros, né? Outras funcionalidades aqui. Tem vários serviços disponíveis aqui para o PC, tá? Tudo bem? Vou fechar aqui, ele volta para a tela. Esse PC também é a mesma coisa, né? Ele tem as mesmas configurações. Então a ideia é que a gente entenda que existem dispositivos finais, né? São os PCs, são os notebooks, o tablet, o servidor. Esses são os dispositivos finais, mas a gente está falando de redes de computador, né? Não existe rede de computador sem um dispositivo intermediário de rede para conectar esses computadores, né? O dispositivo intermediário, nós chamamos ele de Network Device,
né, o dispositivo de rede. E aí eu tenho roteadores, eu tenho switches, tá? Eu tenho vários dispositivos que a gente pode usar para fazer isso, tá? Antes de falar do switch, antes de a gente entrar nos dispositivos de rede intermediário, a gente vai falar das conexões. Esse raio, pessoal, é onde a gente faz as conexões usando o Packet Tracer. Então a gente clica no raio, em Connections, é carregado aqui do lado direito, né, onde eu estou passando o mouse, diversos tipos de cabos que eu posso usar para conexão. Então existe aqui o modo automático, né? Então eu posso clicar aqui no modo automático, clicar num PC, né? Ele diz que não posso usar esse cabo, né? Mas usou, né? Então eu cliquei aqui no PC e depois cliquei no outro, né? Ele já escolheu para mim aqui automaticamente um cabo, né? E se você perceber aqui no Packet Tracer, você vê que a luzinha tá verde, né? Aqui no dispositivo. Então ele já conectou para mim automaticamente. Se a gente olhar aqui nos cabos, esse é um cabo chamado de crossover aqui, ó, pontilhado, tá vendo? Um cabo crossover é utilizado para ligar dispositivos finais, um com o outro, né? Sem a presença aqui de um switch. Então eu vou apagar aqui essa conexão, né? Vou apagar essa conexão, né? Eu uso aqui o Xzinho. Eu vou escolher direto o cabo crossover, tá? Para mostrar para vocês que quando a gente clica no PC, ele pede qual é a porta que eu vou conectar. Então eu vou conectar aqui na minha placa de rede, fecha Ethernet 0, indica a placa de rede do PC. Clico em fecha Ethernet 0, vou lá para o PC de destino e clico aqui em fecha Ethernet 0 também. Ou seja, estou ligando diretamente dois computadores. Tudo bem? Quando a gente liga, tem nós temos essa configuração, né? Então agora esses PCs estão conectados. Na prática, é como se eu tivesse conectado um cabo de rede no PC e a outra ponta lá no outro PC, a placa de rede dos dois. Aí agora eles se comunicam aqui localmente, tudo bem? Eu tenho aqui, pessoal, né, eu posso usar essa conexão automática que já me escolhe o cabo correto, né? Existe cabo, além do crossover, que conecta dispositivos finais entre si. Existe aqui, ó, o cabo retinho, esse cabo que eu estou com o mouse em cima, que é chamado de cabo direto, é o cabo de cobre, né? Então o cabo direto de cobre, ele é usado para ligar, por exemplo, PC e um switch, tá? Eu posso usar um cabo direto de cobre, ou posso usar esse azul aqui, né, com um cabo chamado cabo console. O cabo console é quando eu quero ligar um PC a um dispositivo intermediário, por exemplo, né? Eu vou entrar aqui no Network Devices, Switches, eu vou colocar um switch aqui na minha topologia, quando eu quero ligar um PC num switch para poder fazer administração desse switch a partir deste PC. Existe um cabo chamado cabo console, que ele liga-se a serial do computador PC, então ele usa essa porta RS232, então ele é um cabo serial, né? Conecta no PC e eu conecto no switch na porta console, estão vendo aqui em cima? A porta console então de um switch é a porta que recebe um cabo console, me permite aqui administrar esse switch de forma remota, né? Eu administro esse switch, né? Eu entro no iOS dele, né? No software que está rodando ali no sistema operacional e consigo administrar a partir, né, desse PC. Inclusive, se a gente vier aqui no PC, né, se a gente for em terminal, se a gente for em terminal, a gente vê aqui que já está sendo carregado aqui, né? Essas informações são informações do sistema operacional do C2960, que é esse switch aqui, né? O modelo dele, o 2960. E aqui se eu apertar Enter, né? Eu consigo já entrar aqui no próprio switch, tudo bem? Eu já estou aqui no próprio switch. Então eu posso dar comandos aqui e trabalhar nesse switch. Eu vou sair, tá? Só estou mostrando para vocês que com o cabo console conectado no switch eu consigo administrar esse switch remotamente. Tudo bem, pessoal, com os cabos de conexões, existem outros aqui, né? Existe cabo coaxial, né, esse azulzinho, cabo DCE e DTE, cabos seriais que são usados para conexão quando a gente está simulando a WAN, né, entre dois roteadores com uma conexão serial. A gente pode usar cabos seriais para fazer isso. Existem outros cabos aqui, né, customizados para IoT, cabos USB, enfim, a gente tem vários cabos aqui, né? A ideia é que a gente entenda que a gente vai ligar os dispositivos finais aos dispositivos intermediários com esses cabos, tudo bem? Eu vou
vamos para frente, tá? Então a gente aprendeu aqui a interagir com o dispositivo, né, tanto com o PC final quanto com o dispositivo intermediário, o switch. Então o switch ele está aqui na minha rede. Eu não vou ligar os PCs direto, né, a gente não liga assim. Eu vou apagar esse cabo aqui, esse cabo crossover que está conectando os PCs. O que a gente faz normalmente, né? O nosso dispositivo intermediário está aqui no meio, né? A gente conecta os PCs usando cabos diretos de cobre na sua Flash Ethernet 0, né? Eu escolho aqui uma porta do switch. Esse switch ele tem 24 portas Flash Ethernet, né? E elas são nomeadas da 0/1 até 0/24. Então são 24 portas que eu posso conectar. E duas portas aqui, Gigabit Ethernet 0/1 e 0/2. São portas um pouco mais rápidas, né? As portas fast elas são 100 megabits por segundo, a porta Gigabit Ethernet elas são portas que rodam a 1 gigabit por segundo, né? A 1000 megabits por segundo. Então são portas mais rápidas. Então eu vou conectar aqui esse PC na porta fast 0/1, por exemplo, né? Posso conectar esse outro PC também, né? Com cabo direto, clico no PC, a sua porta fast, clico no switch. A porta fast 0/1 ela já não está mais disponível, né? Agora a gente só tem a porta fast a 0/2. Então eu posso clicar aqui. E a gente vê aqui que o switch ele começa com a cor amber, né? Uma cor laranja aqui no switch. Ele é o tempo de convergência, né? Para ele poder fazer com que essa porta comece a funcionar, né? Note que ela já ficou verde do lado de cá. E de cá também, né? Um protocolo chamado Spanning Tree, né? Que tá atuando aqui até a convergência da porta ela ficar totalmente funcional. O interessante, pessoal, é que eu posso parar em cima dos PCs aqui e ver algumas informações, né? Eu vejo aqui endereço de MAC address, eu vejo quem que é o gateway, né? Nesse caso a gente não setou nenhum gateway. Eu vejo o nome do dispositivo, modelo. A mesma coisa acontece para o dispositivo intermediário. Se eu paro aqui no switch, eu vejo qual que é o modelo, né? Nesse caso aqui é um switch, está chamado de switch 0. É o modelo 2960 da Cisco, está rodando em OS 15, né? Eu estou lendo todas as informações aqui. O nome dele é hostname é switch. E aqui me mostra, né, os endereços MACs, todas as portas, né, de tudo está acontecendo. O switch, pessoal, ele também tem aquela mesma característica. Eu posso clicar nele, eu posso ver aqui, ó, como é um switch mesmo, né? Você quer as costas de um switch. Olha a porta console, onde a gente conecta o cabo console. Aqui está o cabo de força, né, do switch. E aqui estão as portas, né? Aqui estão as portas do switch, as 24 portas Flash Ethernet e aqui as duas portas Gigabit Ethernet. Esse é um modelo Catalyst 2960, é um switch bastante comum da Cisco, tá? Eu posso aumentar o zoom, né, e posso ver aqui em tamanho original, tudo bem? O interessante do switch, pessoal, é que a gente pode administrar, né, todo o switch vai ter uma CLI. Aqui é o modo que a gente chama de interface de linha de comando. Quando eu clico aqui, eu entro na administração do switch, né? Note aqui que eu já tenho algumas mensagens mostrando aqui. Eu vou aumentar um pouquinho essa tela do switch, né? Algumas mensagens estão sendo mostradas. A gente chama isso aqui de mensagem de console, né? Quando a gente ligou as Flash Ethernet, tanto a 0/1 quanto a 0/2, nós percebemos que, né, as interfaces elas ligaram. Tá vendo aqui? Elas passaram para up, tanto a 1 quanto a 2, né? Então aqui eu posso chegar naquela mesma tela, né, que eu cheguei a partir do PC, né? Aqui eu estou já no sistema operacional do switch. E aqui eu posso dar comandos, né, da Cisco para configurar esse switch. Eu posso chegar nesse mesmo comando a partir do PC 0, né? Porque aqui existe um cabo de console conectado ao switch. A gente falou, né? A gente ensinou que cabo de console é um cabo que serve para conectar esse dispositivo ao dispositivo intermediário, né? Eu conecto o PC ao switch e eu consigo fazer essa administração, tudo bem? Então aqui, ó, se eu chegar no terminal, eu tenho aquela mesma tela de administração, né? Lá as mensagens de console aqui também. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, como a gente pode fazer então a manipulação? Vamos para falar um pouquinho agora dos modos de execução no CiscoOS, tá? Esse é o tema de agora. Pessoal, o software CiscoOS, né, eu vou usar aqui o próprio CLI aqui do meu switch, né? Existem alguns modos que eu posso usar no CiscoOS, tá?
esse aqui é um resumo dos modos. Vou colocar aqui. Então, gente, quando a gente entra no sistema profissional, isso aqui também vale tanto para switch como para roteador. A gente tem alguns símbolos. A gente tem que atentar aos símbolos para saber aonde a gente está no sistema profissional. Então, o modo mais simples é o modo chamado de execução de usuário. É o modo que tem menos privilégios. E ele é representado, vai ter o nome do dispositivo e vai ter um maior, né? Se a gente olhar aqui no switch, a gente vai ver que é exatamente assim, né? Se eu entrar aqui, ó, eu tenho switch e logo depois eu tenho aqui um símbolo de maior. Isso me mostra que eu estou no módulo de execução de usuário, o modo mais simples dentro do sistema profissional. Eu posso partir para o modo de execução de usuário privilegiado, como se fosse um usuário root, né, daquele sistema operacional. E isso é representado quando eu estou aqui no cerquilha, né, quando aparece o nome do dispositivo e depois o cerquilha. Isso é o modo de execução privilegiado. Tudo bem? Para mim entrar nesse modo de execução privilegiado, eu posso digitar aqui o comando enable. Né? Este comando enable, eu vou dar enter, né? Eu passo do modo de usuário para o modo privilegiado. Então aqui eu estou no modo privilegiado do sistema operacional. Né? Então aqui eu tenho mais comandos que eu posso dar. Né? Eu consigo ter mais privilégios, vamos dizer assim. Tudo bem? Existe um outro modo também muito comum, pessoal, que é chamado de modo de configuração global. Quando eu tenho aqui, depois do cerquilha, a palavra config. Para entrar nesse modo, eu entro com configure terminal. Note que eu posso usar o tab, né, do teclado para completar o comando. Então eu digitei aqui, né, aí eu dei um tab, aí apareceu o configure, e depois aí eu dei um tab, apareceu configure terminal. Se eu dou enter, eu entrei num novo modo de execução do iOS, que é chamado de modo de configuração global, o modo config. Ele aparece assim para mim, nome do dispositivo, entre parênteses config e depois cerquilha, tá? Existem alguns modos, pessoal, que a gente chama de modo de configuração específica, né? E esse modo de configuração específica tá como se fosse um submódulo da configuração global. Existem vários, né? Aqui por exemplo, é o modo de console, né? Esse modo aqui de console, ele é um exemplo. Então, eu posso entrar aqui a partir do modo de configuração global, eu posso entrar no modo de configuração de linhas de console ou num modo de configuração específica de interface. Todos esses módulos aqui, eu coloquei o reticências, que são vários módulos de subconfiguração, eles vão fazer parte de um cenário específico. Por exemplo, o modo de configuração de interface, eu posso entrar numa interface específica desse switch ou desse roteador, né, e fazer as configurações daquela interface. Tá? E aí vai aparecer, dentro aqui do config, vai aparecer o módulo, né? Se eu estiver no modo de console, por exemplo, vai aparecer config-line. Só vou mostrar para vocês, ó, line console 0. Né? Esse é o módulo de subconfiguração de interface. Me desculpe, de subconfiguração das linhas de console, né? Quando eu quero fazer os acessos, né, a este CLI, a esse switch, né, usando CLI. Então, por exemplo, eu posso fazer a configuração, quando eu clico, eu digito line console 0, né, aparece aqui para mim config line. Estou aqui no modo de subconfiguração de console. Posso, a partir desse modo, eu posso entrar em outro modo de subconfiguração. Já direto, não preciso sair para entrar em outro modo de subconfiguração. Por exemplo, se eu quiser entrar, eu posso entrar numa interface, né? Eu posso entrar na interface, então eu vou sair, na verdade, desse comando, dou um exit aqui, né? E eu dou o comando interface, e aqui eu posso usar, né, o ponto de interrogação para me saber qual é o próximo comando que eu posso usar. Então, o ponto de interrogação é como se fosse um caractere que me mostre quais as opções que eu tenho para poder digitar. Então, eu coloquei interface, eu vou colocar aqui, né, eu quero a interface fecha Ethernet, e aí eu posso escolher, né, a fecha Ethernet que eu quiser aqui, né. Por exemplo, 0/1. Quando eu coloco interface fecha Ethernet 0/1, eu estou entrando aqui a partir do modo de configuração global, estou entrando
na subconfiguração de interface, na Fast 01. Note que eu entrei aonde agora? No config if, né? Esse config if é um módulo de subconfiguração de interface. Eu estava no modo de configuração global e agora eu estou no modo de subconfiguração de interface. Tudo que eu fizer aqui agora, estou fazendo para a interface Fast Ethernet 01. Não, professor, eu não quero fazer na Fast 01, quero fazer na Fast 0/24. Então eu posso fazer aqui um exit e fazer interface Fast Ethernet 0/24. A gente sabe que existe essa interface, né? Já entrei na 0/24. Se eu coloco um comando que não existe, por exemplo, interface Fast Ethernet 0/25, não existe essa porta Fast 0/25 no switch, são 24 portas, ele me mostra que houve um erro, né? Não existiu aqui, ó, colocou que é um caractere inválido, ou seja, não existe essa porta, você não consegue entrar. Qual a ideia, pessoal, aqui desse módulo? A gente está falando dos modos de execução do CISC-OS. A gente falou do modo de execução de usuário, do modo de execução privilegiado, do modo de configuração global, o config, né? E os módulos de subconfiguração, né? O de console, o de interface, que a gente está mostrando aqui agora. Enfim, apenas para você entender como se navega, como se usa o CISC-OS, né? Existe uma outra figurinha aqui, né? Que a gente consegue ver. Deixa eu colocar ela para cá. Então, imagine aqui, né? Que eu estou no switch, né? Eu posso dar o enable para entrar no modo de configuração privilegiada, posso fazer o disable para voltar, né, para o modo de configuração de usuário comum. Aqui a partir do modo de configuração privilegiada, posso fazer um configure terminal para entrar no modo de configuração global. Se eu faço um exit, eu volto, né, o modo para o modo privilegiado. Aqui a partir do config, eu faço as subconfigurações, né? Eu posso entrar aqui numa configuração de interface, né, fazendo o comando, né? Interface Fast Ethernet 0/1, igual a gente fez. Ou posso usar aqui uma outra subconfiguração de interface, aqui das linhas de console. E aí eu faço exit, né, ou end para voltar nos modos. Tudo bem, pessoal? Se eu for dando exit demais, né, vários exits, eu saio da configuração do switch, né? Então aqui, imagine, deixa eu voltar aqui para a interface 0/24. Estou nesse modo de configuração de subinterface. Eu dou um exit, voltei para a configuração de modo global. Eu dou outro exit, voltei para o modo de execução privilegiado. Se eu der outro exit, eu saio da configuração do switch. Tudo bem? É assim que a gente navega nos diferentes modos de execução do CISC-OS. A ideia, pessoal, é a gente começar a ter essa vivência aqui nessa imersão ao Packet Tracer. Bom, agora a gente vai falar sobre alguns comandos básicos que eu posso ter aqui no switch. Primeiro, como a gente pode alterar o nome do dispositivo, tá? Primeiro, a gente pode alterar, pessoal, o nome de duas formas. A gente pode alterar primeiro aqui na topologia, né, onde eu posso clicar aqui no nome e trocar o nome dele aqui, né, switch, eu posso colocar só SW0, esse é meu switch 0, aqui tem um PC0, PC1, também consigo trocar os nomes assim. Mas eu posso trocar dentro do sistema operacional, né, o nome desse switch, para que na hora que eu entre aqui no modo, esse nome aqui seja mudado, tá? O nome desse switch 0, ele tá escrito só o nome switch. Para fazer isso a gente entra no modo enable, tá? E aí, pessoal, eu entro no modo enable, eu entro no modo de configuração global, configure terminal, e eu coloco o nome aqui, né? Existe um comando chamado hostname, né? Usei o tab para completar e aqui eu coloco o nome que eu quero do switch, né? Então eu vou colocar switch 0, SW0. Note que já mudou de switch para SW0. É assim que a gente troca o nome dentro do sistema operacional. Então agora esse switch se chama como? SW0, né? Eu consigo ver, eu posso sair do modo de configuração, né, dele aqui, que quando eu entro de novo, o nome é switch 0. Tudo bem? Bom, vamos continuar. Bom, a gente já fez aqui, trocou o nome, né, do switch. Deixa eu manter aqui o meu guia, né. A gente vai fazer aqui agora, né, salvar as configurações. E como a gente salvar as configurações, tudo que a gente faz no switch, pessoal, aqui na CLI, ela está na memória RAM do switch, tudo bem? Então, eu tenho que gravar essas informações que estão em memória RAM, na memória, no HD do switch, né, na memória flash do switch.
Se eu faço essas alterações, né, eu consigo gravar isso, e toda vez que o switch reinicia, ele já vai iniciar o que está gravado na sua memória flash, tudo bem? E aí existem dois tipos de memória no switch que a gente precisa entender. A primeira é chamada de running config. A running config, pessoal, é essa memória RAM, né, que está aqui no switch, que inclusive eu troquei o nome aqui desse switch. Essa informação está na memória RAM, né? Ela é chamada de running config. A memória que é não volátil, né, a memória que guarda informações mesmo quando a gente reinicia o dispositivo, é chamada de startup config. Tudo bem? Então, se eu quero salvar as informações que eu estou fazendo aqui no switch, a gente fez só uma até agora, né, a gente só trocou o nome, eu preciso salvar as informações que estão na memória, né, no running config, que é o arquivo de configuração da memória RAM. Eu preciso gravar essas informações lá na memória, lá no startup config. Sempre quando ele reiniciar, ele vai conseguir fazer, ele vai trazer o que está dentro de startup config. Tá? Se eu reinicio o meu switch aqui, agora, né, a gente pode usar o comando reload para isso. Tá? Por exemplo, eu estou aqui no modo enable, e é interessante, pessoal, que eu posso usar alguns atalhos. Né? O en é o atalho de enable. É a mesma coisa de ter digitado enable. Entrei no modo de execução privilegiado e aqui eu posso fazer um reload. Né? Reload é para me reiniciar o switch. Ele já percebeu que existem diferenças aqui, né, no meu arquivo de running config, que é o arquivo que está rodando aqui no switch agora, na memória RAM, do arquivo de startup config, ou seja, eu não gravei as modificações que eu fiz. Então, se eu reinicio esse switch, ele até perguntou, ó, você quer salvar essas modificações? Eu não fiz esse salvamento. O que a gente trocou? A gente trocou o nome do switch. A gente não trocou esse nome. A gente trocou esse nome, né? Se eu coloco no aqui, ou seja, não quero salvar, eu vou manter essas mudanças aqui no switch, elas não vão ser guardadas na memória flash. Ou seja, não serão inseridas lá no arquivo startup config. Eu vou perder, né? Vamos fazer o teste. Eu vou reiniciar. Ele está perguntando para mim se eu quero proceder com um reinicio, né? Eu vou confirmar, só vou apertar Enter. Nesse momento, meu switch está reiniciando. Né? Ele chamava esse switch 0. A gente vai ver que a gente perdeu essa configuração. A gente não salvou o que estava lá na running config, né, para a startup config, né, para os arquivos de configuração que a gente precisa manipular. Vou dar um Enter aqui. Ó, note que o nome do switch voltou para o padrão. Né? Eu perdi a configuração. Como a gente evitar isso, pessoal, o que a gente tem que fazer? Entrar no modo de configuração global, de privilegiado primeiro. Né? Aqui eu vou entrar no conft. Esse aqui é o resumo, né, de configure terminal. Eu posso usar só conft, ele vai entrar também. Vou trocar o nome aqui, ó, host, que é de hostname, né? E o nome, vou voltar para switch 0. Agora sim, né, ele trocou o nome, mas eu preciso gravar essas informações. Né? E para mim gravar essa informação, eu tenho que estar, primeiro, não posso estar no modo de configuração global, eu tenho que voltar para o modo de configuração privilegiado, e aqui eu faço um copy running config espaço startup config. Ou seja, faça a cópia do que está em memória RAM no arquivo running config para onde? Para o startup config. Quando eu faço isso e dou Enter, né, ele até pergunta, você quer mandar as configurações do running config da memória RAM lá para o arquivo startup config, que é o arquivo que o switch usa para iniciar o sistema operacional? Vou dar um Enter, né, ele acaba de construir essa informação, essa configuração lá no switch. Agora eu posso fazer o reload, né, que ele vai reiniciar e vai voltar com o nome gravado. Então todas as alterações que a gente faz no switch, a gente precisa fazer atualizar o arquivo startup config, né? Se eu dou um Enter agora, eu vejo aqui, ó, o nome está alterado, né? O switch 0 está alterado. Tudo bem, pessoal, com essa configuração? A gente pode usar então esse comando, né? O copy running config para fazer essa configuração, né? A gente pode fazer inclusive outros comandos, né? Que tem o mesmo efeito. O copy run start, né? É a mesma coisa de fazer o copy running config startup config, tá? Eu faço a mesma coisa, tá vendo? Deu aqui o mesmo nome, não mudei nada, mas eu vou construir a informação do mesmo jeito. Então copy run start também faz a mesma coisa. E o símbolo também WR, né, de write. O write também, ele faz a mesma coisa, ele salva o arquivo running config
lá no Startup Config. Então, para a gente salvar as nossas alterações no SysOS, a gente precisa sempre fazer um write. E a gente faz esse write, WR, ou um copy run start, ou um copy running config startup config, a gente faz no modo de execução privilegiado, né? A gente não faz esse comando em outro modo de execução, né? Por exemplo, se eu sair daqui e tiver no modo de usuário comum e tentar fazer o WR, né? Ele nem conheceu aqui, né? Ele, inclusive, está tentando fazer uma tradução desse comando aqui, né? Ele vai ficar travado um pouquinho na tela, porque ele tenta traduzir, né, esse comando. Mas vocês notem que o meu switch não conhece esse comando WR. Ele não conhece nesse modo de execução, no modo de execução de usuário comum. Mas ele conhece esse comando quando a gente está no modo de execução correto, que é no modo de execução privilegiado. Então a gente sempre tem que atentar, né, e para finalizar esse assunto aqui até agora, né, sobre os modos de execução do iOS, a gente precisa se atentar sempre em que modo de execução a gente está. A gente está no modo de execução de usuário comum, a gente está no modo de execução de usuário privilegiado, a gente está na configuração global, no conft, ou a gente está no modo de subconfiguração de interface. A gente precisa sempre estar no módulo correto para que os comandos funcionem corretamente, certo? Aqui ele está tentando traduzir ainda, ele tenta usar o DNS, né, para fazer isso, depois fala, ó, não consegui encontrar esse comando. Ele não é feito aqui, professor, ele é feito em outro local, é dentro do enable. Né? Aí sim eu consigo fazer o comando WR. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, alteramos aqui o nome do dispositivo, salvamos ele no running config, então a gente percebeu como é que podemos manipular o arquivo de running config, né, para ele sobrescrever o startup config e sempre ser usado na hora que reiniciar o switch. A gente vai falar agora, né, de reiniciar o dispositivo. A gente usa o comando reload, né, reload, a gente reinicia o dispositivo. Vamos falar um pouquinho agora de como proteger o acesso no modo local e no módulo privilegiado, tá? A gente pode, pessoal, colocar senhas, né, aqui no modo privilegiado. Vocês viram que eu entrei no modo privilegiado de uma forma fácil, né? Só coloquei aqui o comando enable. Mas a gente não costuma fazer isso, né? A gente costuma colocar senhas no modo privilegiado. Então, se eu volto aqui para o disable, né, eu volto aqui para o usuário comum. Vocês lembram do comando disable? Eu posso aqui, então, né, para evitar que qualquer pessoa que coloque um captcha console no meu switch acesse aqui o terminal e tenha acesso a esses comandos, principalmente no modo de configuração privilegiado, que tem comandos específicos que eu posso dar naquele switch, eu coloco senha, né? Eu protejo o acesso no modo local e no modo privilegiado. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no modo enable e colocar, né, no modo de configuração global, conft, eu posso vir aqui na line console 0 e colocar uma password, né, uma senha. Eu vou colocar uma senha 123, né, mas sempre lembre-se, né, de colocar senhas fortes nas linhas de console. Então, quando eu coloco password 123, né, e eu vou falar que eu vou usar isso no login. Então, no login eu vou pedir senha, né? Faço aqui, né? Aqui eu vou voltar para o modo de configuração, né, da linha de console. E no modo de configuração global eu já posso inserir a senha do enable, né? A senha que eu vou colocar para quando a pessoa quiser fazer o enable. Então aqui eu coloco o comando enable secret e aqui eu coloco a senha, né? Eu vou colocar a senha do enable 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Note agora que, né, se eu saio do switch, eu tenho duas senhas que eu coloquei. Uma para o modo, para as linhas de console, né, e outro para o modo privilegiado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Vou dar o exit aqui, vou sair do switch, ó. Vou entrar de novo. Eu já perdi uma senha. Né? Essa senha é aquela senha de console. Então, para acessar o console do switch, já existe uma senha. É aquela 1, 2, 3, vocês lembram? Quando a gente digita aqui a senha, ela não mostra no CLI, mas ela está sendo digitada. Né? Então, coloquei uma senha para que seja feita a verificação daquele usuário, para ver se realmente ele tem acesso àquela senha, aquele console. Né? E aqui eu posso fazer o comando enable e vai pedir uma nova senha. Né? A senha do enable. Vocês lembram que eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6? Pronto, ó, coloquei a senha. Agora sim, entrei no modo de configuração privilegiado. Tudo bem, pessoal? Então, isso é super importante, a gente defender o switch, né? A gente colocar a senha para acessar o console, colocar a senha
para acessar o modo de configuração privilegiada, é interessante a gente fazer isso, esses comandos, para que a gente proteja, né, fisicamente ali o switch de algum atacante que queira se conectar ao switch aqui, né, como se fosse usando um cabo de console, né, e acessando o sistema operacional daquele switch. Tudo bem? Bom, a gente fez então como proteger o acesso remoto, né, o modo local, na verdade, né, como a gente protege o switch, o modo local dele de acesso, e a gente também protege o modo privilegiado. É assim que a gente faz com as linhas de console, né, e também a gente faz com o modo enable. A gente pode ainda, né, proteger quando a gente quer fazer o acesso remoto a esse switch. O switch permite, pessoal, a gente configurar um IP no switch e a gente acessar ele remotamente, né? Então, para fazer a proteção também do modo remoto de acesso ao switch, quando a gente quer fazer algum tipo de gerenciamento desse switch remotamente, a gente vai fazer a configuração aqui no conft. A gente vai usar aqui o que a gente chama de, na subconfiguração, chamada line VTY, né? Essa é a modo de configuração que a gente faz de virtuais, né, terminais, de terminais remotos. E eu posso ter no máximo, quando eu faço 0 até 15, eu falo que eu posso ter 16 linhas remotas. Então no máximo 16 usuários conectados ali naquele switch. Quando eu entro nesse submodo de configuração, note que trocou aqui, né? Eu saí do modo config e fui para o config line, agora estou no modo de subconfiguração de interface remota, né? De acesso remoto. Eu posso colocar uma password também, tá? Aqui seria a senha que seria usado caso alguém estivesse tentando fazer um SSH para esse switch, por exemplo, um acesso remoto a esse switch. Eu estou colocando aqui a senha, por exemplo, password 123456. Inclusive a gente coloca que vai ser pedido, essa senha será pedida no login, né? Eu coloco o comando login e também defino aqui qual que é o modo de transporte, né, que vai ser acessado esse switch, e escolho aqui o SSH, em detrimento do Telnet. O Telnet é uma outra forma de acessar remotamente, a gente usa o SSH por ser mais seguro, tá? Então se uma pessoa está longe lá da empresa e quer fazer acesso remoto no switch, ele pode sim usar o SSH. Estou configurando aqui na linha VTY015 essa senha. Então a senha 123456, né, neste caso uma senha fraca, né, lembre-se, coloque senhas fortes no seu switch, principalmente essa senha aqui, que é uma senha de acesso remoto. Basta a pessoa ter, né, a senha e o IP do switch, da sua SVI, a gente vai aprender como coloca agora, né, ela consegue já acessar o switch, né. Então eu coloco transport input SSH, né, eu vejo aqui que o acesso remoto está habilitado. E a gente coloca aqui nesse modo ainda, pessoal, né, a gente sai do modo de subconfiguração de interface e coloca no modo de configuração global o comando service password encryption. Ou seja, eu quero que todas as minhas senhas, tanto da linha de console, tanto a senha local, quanto a senha remota, elas não passem na rede de forma clara, em texto claro. Eu quero que elas passem na rede de forma encriptada. Então quando eu uso esse comando Service Password Encryption, aqui no modo de configuração global, eu encripto todas essas senhas, tudo bem? Super importante a gente colocar essas senhas encriptadas, tá? Então, se eu olhar aqui, por exemplo, né, existe um comando para a gente ver o arquivo de configuração, aquele running config, né? Posso fazer um show running config, ou seja, eu quero ver quais são as alterações que até agora eu fiz no meu arquivo de configuração que está na memória RAM. Quando a gente faz show running config, a gente vê aqui várias informações, ó, a versão do iOS, o hostname, o nome do switch que eu coloquei. Existem algumas outras aqui, né? Esses no service, timestamp, log, esse aqui já vem cadastrado no switch, né? Mas olha a service password encryption que a gente colocou. Olha a senha do enable, tá vendo aqui? A senha ela foi criptografada. Eu não mostrei anteriormente, mas sem esse comando de service encryption, né, a senha aparece aqui, né, em texto claro no arquivo de configuração. Então eu coloco o comando de encriptação para esconder essa senha no próprio arquivo, né? Porque se a pessoa tiver acesso à CLI do switch e ele tiver acesso ao arquivo de running config, ele consegue pegar facilmente a senha, concorda? Então note aqui, ó, que as interfaces aqui tem mais configurações, né? Que
comando que a gente colocou para proteger o console, a linha de console, né? Que também está encriptado. Aqui as linhas remotas, processo remoto, também está criptado, né? A gente não consegue ver qual senha que é, tá? Deixa eu ver se a gente funciona eu colocar o comando, né? Quando a gente quer, pessoal, retirar um comando do SysOS, a gente basta colocar o mesmo comando, service, por exemplo, né? A gente colocou password encryption. Quando a gente quer retirar esse comando, a gente coloca a palavra no na frente. Então, no e o comando que eu quero. Então, sempre para desfazer um comando, a gente coloca o mesmo comando, só que a palavrinha no, a palavrinha de não, né? Na frente daquele comando. Eu coloquei esse no service password encryption. Agora, eu retirei a criptografia, né? Vamos ver se a gente consegue ver aqui no módulo de direção privilegiado o running config. Show running config. Vamos ver se a gente vê as senhas. Na verdade, a gente não consegue ver mais, né? Porque ela já foi criptografada. Tá? Mas, né, antes essa senha estava em texto claro. Tudo bem? Vamos voltar aqui o modo de configuração, então. Deixar o service password encryption. A gente faz isso no modo de configuração global. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? A gente aprendeu então a fazer a proteção de todas as senhas usando o comando service password encryption. A gente pode colocar, pessoal, um banner, né? Colocar um banner. Um banner aonde? Um banner quando o switch se inicia, né? E a gente faz isso aqui no modo de configuração global com o comando banner motd, né? Então com esse comando banner motd, e aqui a gente coloca, né, o que a gente vai colocar de informação, né? Eu coloco o caractere C, né, ele está dizendo aqui, ó, eu coloco o banner agora, né? E o C é a delimitação. Então eu vou colocar assim, ó, acesso restrito, somente para pessoas autorizadas. Este será o banner de boas-vindas quando a pessoa entrar nesse switch. Estou colocando o comando C aqui, ó, esse caractere C, para delimitar o meu banner, tá? Pronto, fiz o banner, né? Eu consigo ver no arquivo de configuração global, no show running config, que existe esse banner aqui em algum lugar dentro desse arquivo, né? Ele está aqui, né? Banner motd, ele não mostra aqui a mensagem do banner, mas se eu saio do switch e entro de novo, né? Quando eu entro aqui na linha de console, né? Para ele entrar, ele pede uma senha, a senha é 1, 2, 3, não se esqueçam. Quando eu faço o enable, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não mostrou aqui, né? O banner motd. Eu acho que então que a gente tem que fazer o seguinte: conft banner motd. Ele não colocou. Tá, vou colocar aqui. Somente pessoas autorizadas. Vou colocar sem esse caractere C. Vamos ver se foi. Vou dar o exit. Exit de novo. 1, 2, 3. Não, era para aparecer aqui esse banner. Por algum motivo ele não apareceu. Ele está aparecendo aqui, ó. Né? Somente P. Né? Então vamos fazer de novo lá. Vamos fazer direto. Vamos descobrir por que ele não está aparecendo. Né? Estou no modo de configuração privilegiado. Errei o comando. Quando a gente erra o comando, ele tenta fazer aquela tradução, né, daquele comando. Conft junto não existe, né? A gente tentou usar aqui tentou usar essa sigla, né, para entrar no configure terminal. Não deu certo. Sempre que a gente erra um comando, ele tenta fazer a tradução desse comando, demora um pouco, né, porque ele tenta contactar o servidor, né, de domínio ali, o DNS, para traduzir esse conft como se fosse um comando válido. É um comando que não existe, a gente tem que esperar, né? Tem como a gente desabilitar essa procura DNS. E é interessante a gente fazer isso, tá, pessoal? A gente vai fazer isso logo quando o console aqui ele for nos retornado. Tem como a gente cancelar essa verificação, né, desse comando. Toda vez que a gente erra, a gente tem que esperar, né, fazer esse translate. Tentar esse translate vai dar errado, né, ele vai dar uma mensagem de erro. Enfim, tá aqui, né, o nosso banner que a gente está tentando configurar, ó, tá vendo? Deu uma mensagem que não existe, né? Então, para a gente evitar isso, vamos fazer o seguinte: entrar no conft, depois a gente volta pro banner. A gente coloca o comando aqui, ó, no IP domain lookup. Este é o comando para evitar que esse comando seja tentado, né? Seja tentado fazer essa conversão de IP em nome em IP, né? Desse comando. Então a gente não vai fazer. Usa o comando no IP domain lookup, beleza? Se eu errar o comando aqui agora, né? Por exemplo aqui, né?
Quando eu faço conf t aqui, errei, ele já dá o comando direto, né? Ó, você errou. Tudo bem? Então ele não faz essa pesquisa. Vamos voltar para o nosso objetivo, que é o banner. Então banner mot d, se eu não me engano aqui, o Cerquilha faz essa delimitação, tá? Então banner mot d, eu vou colocar, ó, somente pessoas autorizadas, tá? Esse vai ser o nosso banner de boas-vindas. Vamos ver se agora a gente conseguiu fazer essa alteração. Vou sair. Agora sim, né? Somente pessoas autorizadas. Então, o caractere que delimita aqui no iOS 15 o meu banner, que é aquela mensagem de boas-vindas, que vai aparecer quando eu entro no switch, né? Ele já apareceu aqui, ó, somente pessoas autorizadas. Eu coloco entre cerquilhas, né? O banner mot d, eu coloco a mensagem entre cerquilhas. Aqui a minha senha de console é 1, 2, 3. Depois de enable é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Pronto, aprendemos então a inserir um banner de boas-vindas. Eu posso colocar ali informação, que somente pessoas autorizadas, né? O acesso é somente para pessoas restritas, alguma mensagem de boas-vindas. Como a gente pode inserir, pessoal, IPs aqui no switch? O switch é um dispositivo de camada 2, para a gente conectar redes locais. Mas a gente pode criar na SVI do switch, que é aquela interface virtual dele, eu posso colocar um IP lá. Né? Para quê? Para que ele seja acessado remotamente, para a gente fazer a configuração remota daquele switch. Tudo bem? Um comando muito importante aqui é o show IP interface brief. O show IP interface brief me mostra os resumos das interfaces daquele switch. Então, se eu dou esse comando, eu vejo que tem todas as interfaces, ó, da 1 até a 24, são Flash, Ethernet, né? E tem a Giga 01 e a Giga 02. Note que a interface 1 e a interface 2, elas estão up, tudo bem? Ou seja, elas estão ligadas. Já as outras interfaces estão todas desligadas. Quando a gente conecta, né, um cabo aqui no switch, automaticamente essa porta ela vai ligar, tá? Mas eu posso chegar dentro da porta, pessoal, e desligar a porta. Eu posso fazer esse procedimento, né? Então, se eu entro aqui no switch, que a gente já aprendeu, eu entro no modo de configuração global, entro no modo de interface, na Flash 0/1, por exemplo, que conecta esse PC 0 ao switch, né? Eu paro o mouse aqui em cima da luz, ó, eu consigo ver. Não estou vendo, né? Eu tenho que alterar as configurações aqui do Packet Tracer, tá? Eu vou vir aqui no menu do Packet Tracer, de preferências, eu vou colocar aqui, ó, Show Port Labels when Mouse Over in Logic Workspace, ou seja, me mostre as portas quando eu coloco o mouse em cima, tá? Ou eu marco a opção aqui, ó, sempre mostre as portas, né? Mas eu não vou marcar essa opção não, vou deixar a opção quando eu passo o mouse em cima. Então, se eu paro o mouse agora, olha lá, Flash 0/1, FA 0/1 é essa porta que liga o PC0, e aqui do lado direito, F0/2, liga o PC1. Então eu posso usar aqui, né? Estou aqui na porta Flash 0/1, estão vendo? No modo de configuração de interface. Entrei na interface específica, estou manipulando aquele switch, né? Estou manipulando aquele switch. Aqui eu posso, por exemplo, desligar aquela porta, né? A gente usa o comando shutdown, né, para desligar a porta. Se eu faço o shutdown, o que aconteceu com aquela porta? Ela desligou, né? A porta Flash 01 saiu do estado que estava de up e foi para o estado de administrativamente desligada, administratively down. Se eu faço agora, saio das interfaces, né, e faço um show running config, na verdade eu vou fazer um show IP interface brief, eu vejo que aquela porta está desligada. Essa conexão aqui, ó, se perdeu. Tá vendo que inclusive ficou vermelhinho? O Packet Tracer me mostra que não tem conexão. Professor, você desligou a porta, né? Você desligou a interface Flash 0/1. Então, não tem como ter conexão aqui entre esse switch e esse PC. Vamos voltar na configuração padrão, né? Modo de configuração global, modo de configuração de subinterface. Eu coloco o comando interface e a porta. Posso usar F0/1, né? É a mesma coisa de digitar Flash Ethernet 0/1. E aqui eu vou fazer o comando para ligar a porta. Para ligar, vocês lembram que a gente falou que o comando, quando a gente quer fazer um comando, a gente coloca o no na frente? Então, quando eu faço no shutdown, ou seja, eu não quero que ela desligue, né? O shutdown é para desligar e o no shutdown é para ela ligar. Então, quando eu faço no shutdown, a porta, ela
passa para o estado up, né? Ela volta a ligar. Aí aqui eu posso usar o comando show IP interface brief, a gente vê que a porta de novo agora ela ligou, né? E ela volta a ficar verde, né? E aqui a porta do switch, por causa do spanning tree, ela está tendo a convergência, né? Mas ela vai voltar a ficar verde em poucos segundos, ou seja, mostrando que aquela porta está recebendo tráfego. Tudo bem, pessoal? Até aqui a gente entendeu então como a gente pode ver os IPs das interfaces, né? Cada interface pode ter um IP. No caso do switch, apenas a interface, a gente chama de SVI, que é a interface da VLAN dele, né? Da VLAN que eu posso acessar aquele switch. Então como é que a gente olha, como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz para colocar um IP, né? Colocar um IP nessa SVI, né? Como é que a gente faz para fazer isso? Então no switch a gente vai fazer o seguinte, no modo de configuração global, a gente vai alterar essa VLAN 1 aqui, ó, para colocar um IP para ela. Né? Para que, professor, a gente coloca um IP na VLAN 1? Para que ele seja administrado remotamente, né? A gente colocou senhas na linha de console remota, então a gente pode acessar esse switch caso a gente tenha aqui, né, uma SVI configurada. Então, no modo de configuração global, para colocar um IP remoto então para aquela interface, eu entro no interface, coloco VLAN 1, que é essa VLAN 1 aqui, né? E aqui eu coloco o comando IP address e eu coloco, né, vou usar uma interrogação para mostrar o que eu posso colocar. Eu posso pegar esse IP via DHCP ou posso pegar esse IP, um IP específico, né? Por exemplo, vou colocar esse IP aqui, 192.168.1.254. Este seria o IP que eu usaria, né, para acessar remotamente esse switch, né, por exemplo. Né? Então, disse que está comando incompleto. Sempre quando a gente coloca um IP, a gente tem que colocar logo depois, né? E aqui eu apertei o símbolo a setinha para cima para me recuperar o comando que eu tinha digitado. Vocês podem usar isso, tá? Vou colocar aqui, dar um espaço e colocar um ponto de interrogação para ver o que eu preciso colocar. Professor, eu preciso colocar máscara. Então a máscara, ela sempre está acompanhada com IP, né? O SysQS, eu preciso colocar máscara, tá? Esse aqui é o IP classe C, então é 255.255.255.0. Tudo bem, pessoal? Então aqui agora o Cisco não reclamou, o meu iOS aqui, o meu console não reclamou que está errado. Então agora tudo bem, né? Eu consigo apertar o No Shutdown, né? Também para ligar aquela interface. Olha, note que agora eu usei o No SH, né? A sigla para No Shutdown, abreviação, né? Eu consegui, essa VLAN 1 saiu do estado down e foi para o up, né? Se eu fizer agora o show IP interface brief, como aqui eu estou em outro modo de configuração, eu tenho que colocar o do na frente, tá? Se eu tiver aqui, a gente sabe que esse comando a gente dá somente no modo de configuração privilegiado. Mas se eu quiser colocar a palavra do na frente, ele vai conseguir fazer mesmo estando nesse modo, tudo bem? No modo de configuração de subinterface nesse caso aqui. Então, quando eu faço do show IP interface brief, eu vejo aqui, ó, que a VLAN 1 ela está com o IP 192.168.1.254, ela foi atribuída de forma manual e ela está em up, ou seja, ela está ligada. Então agora eu poderia fazer acesso remoto nesse switch usando a minha senha lá, 123456 que eu usei para configurar o acesso remoto, né, por SSH. Tudo bem, pessoal? A gente não está esquecendo aqui de nada, né? Eu vou fazer aqui um write, né? Lembrar de sempre salvar as configurações, tá? Nesse modo aqui, o meu arquivo de configuração, o startup config foi preenchido com essas configurações, então eu posso fazer o reload aqui normalmente que eu vou conseguir ter acesso a essas configurações. Tá? Então a gente percebeu aqui nesse momento, né, como configura um IP de uma interface de um switch, na verdade de uma SVI de um switch para acesso remoto, a VLAN 1, a gente configurou ela, tá? O que mais a gente vai fazer? Né? Agora a gente vai entrar para a parte final dessa imersão do Packet Tracer. Professor, a gente já está fazendo as configurações, a gente já está entrando, né, nos switches, a gente está fazendo várias coisas já. Né? O que a gente pode fazer agora? A gente pode criar uma rede, né, pessoal? Criar uma rede. Para criar uma rede, a gente basta configurar os IPs aqui desses dispositivos. Então aqui, por exemplo, esse switch, né, eu coloquei lá o IP lá de SVI dele, 92.168.1.254. Eu vou colocar esses PCs na mesma rede, tudo bem? Então eu posso clicar no PC, eu vou aqui em IP Configuration, eu vou colocar um IP estático, tá? Esse aqui vai ser, por exemplo, 92.168 esse aqui vai ser o 10, tudo bem? Eu decidi, vai ser o ponto 10. Essa é a máscara.
Não coloco o Default Gateway nesse caso, essa rede é local, né? Esses computadores vão estar na mesma rede, então não tem necessidade de um Default Gateway. Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente o que é esse Default Gateway. Tá? Eu posso fechar aqui para salvar essas configurações. Vou fazer o PC1. Clicar em Config, em Desktop, em P Configuration, aqui, 9268, esse aqui vai ser o 11, tudo bem? Então, esse aqui é o 10 e o outro PC eu estou configurando é o 11. Então agora, pessoal, né, note que eu posso fazer um ping aqui, ó, né, usar essa barra de ajustes aqui, né, criar aqui um PDU, que a gente chama, para fazer um teste de conectividade entre o PC1. Então basta eu clicar no PDU aqui, eu clico no PC, ele gera um pacotinho aqui, tá? E depois eu clico no PC1 aqui, ó. Ou seja, eu quero pingar, quero fazer um teste de comunicação entre o PC0 e o PC1. Tá? Quando a gente faz isso, né, aqui na barra inferior, eu abro aqui, ó, essa barra de testes, que é a última barra que a gente falou, né? A gente não falou dela no começo, da barra de testes. Ele me mostra aqui que teve sucesso, estão vendo? Ou seja, o PC0, ele pingou o PC1, e aqui me mostra o tipo de protocolo, né? É um ICMP, pingou muito rápido, né? Eu posso deletar esse cenário aqui e fazer de novo o teste. Clicar no PDU, clicar no PC0, clicar no PC1. Ele deu sucesso aqui, né? Eu posso alternar, pessoal, esse é um modo de tempo real. Eu posso clicar aqui em Simulation, estão vendo aqui? Mas eu vou deletar esse ping primeiro. Eu posso clicar no Simulation, ele vai abrir essa lista de eventos para mim aqui. Deixa eu só manipular a janela. Quando eu clico em Simulation, então, ele passa do modo de tempo real, vai para o modo de simulação. Então, aqui é interessante que eu posso filtrar aqui os protocolos que eu quero ver. E o interessante do Packet Tracer é isso, né? Ele me mostra aqui todos os protocolos. Então, vou aqui, por exemplo, né? Vou clicar aqui em Show All None para desabilitar os protocolos e vou editar esses filtros. Vou colocar aqui, por exemplo, só o ARP e o ICMP, né? O protocolo de execução de endereço e o ICMP. Esses protocolos são envolvidos aqui quando eu faço o ping, tá? Então, por exemplo, né, eu vou clicar aqui de novo na PDU do PC0 até o PC1. Note agora que, né, surgiu aqui um evento, né? E aí para mim controlar esse evento eu controlo na setinha aqui, né? Ó, o ping saindo do switch e indo para o PC, né? Depois isso foi um request de um ping, né? A requisição de conectividade. Existe uma resposta, um reply, né, que o PC1 dá para o PC0 mostrando que ele está ativo, tá? E eu controlo aqui essa informação voltando. A gente não viu o ARP entrando em ação aqui porque quando a gente pingou pela primeira vez, o ARP já resolveu o endereço dos dispositivos, então não precisou que o ARP entrasse em ação. Depois que a gente faz a resolução de endereço, somente o ping, só o ICMP já consegue fazer o teste de comunicação. Então a gente teve aqui primeiro um ping request e depois um echo request, né? Depois um echo reply, né? Ele respondeu aqui a solicitação do ping. Interessante, né? O modo de simulação me mostra aqui várias coisas. E o bom é que eu posso clicar no pacotinho aqui e ver informações, né? Do cabeçalho TCP, né? De entrada, de saída, né? Os detalhes dessa PDU. Né? Então nesse caso aqui, né? Essa última mensagenzinha aqui, ela é um pacote de camada 3, onde me mostra aqui, ó, onde era o IP de origem. É o 92.168.1.11, era o PC que está respondendo, né? O PC1 está respondendo o PC0. Quem é o Destination IP, ou seja, o IP0, o PC0, que ele tem o endereço 92.168.1.10. Mostra que a mensagem é um tipo ICMP. Aqui na camada 2 mostra informações de cabeçalho MAC, né? De quadro Ethernet. Então ele, pelo ARP aqui, ele resolveu essas informações. E aqui por onde o quadro está chegando, né? Pela porta Fastnet 0, que é essa porta aqui do PC. Então, pessoal, o legal do Packet Tracer é que a gente pode ver para todas, né? Todos os momentos, né? Que tá, todos os pacotinhos, ó. Cada hora ele tem um formato. Nosso tutorial hoje aqui não é explorar o Packet Tracer nesse nível de detalhes aqui das camadas TCP/IP, nas camadas de entrada e saída. É mostrar essas possibilidades para vocês. E por isso que ele é uma ferramenta muito importante para a gente aprender a mexer em redes de computadores. A gente aprende a ver os dispositivos, aprende a ver os protocolos envolvidos na comunicação. Isso ajuda muito. Então o modo de simulação é muito interessante e aposto, né, que vocês vão usar muito o modo de simulação nos estudos de vocês. Eu vou voltar para o modo de tempo real aqui, tá, pessoal? Então basta clicar, eu saio do modo de simulação, vou para o modo de tempo real
Eu posso deletar o cenário aqui de teste, tudo bem? Conectei aqui esses PCs. Note, pessoal, que se eu tivesse configurado errado esse PC, por exemplo, aqui, ó, vou colocar ele numa subrede distinta, ó, 2.11, por exemplo, tá vendo? Em vez de ser 1.11, é o 2.11. Isso aqui é uma subrede distinta, é uma outra subrede, tudo bem? Se eu faço isso e tento fazer o ping, a gente vê que falha o teste, estão vendo aqui? O teste falha. Por que, professor, falhou? Porque não tem, né? Se eu botar no modo simulação, eu vejo que não chega, né, o pacote aqui. Eu vou até cancelar isso aqui, ó, e fazer no modo simulação. Do PC0 para o PC1. Ele tenta pingar, mas, de novo, ele vai falhar, né? Ó, tá falhando, né, o ping. Por quê, pessoal? Porque esses dispositivos não estão na mesma rede. Eu coloquei esse cara aqui, ó, na 192.1.1.0. A rede dele é 192.168.1.0. Ele tem o endereço IP 192.168.1.10. É 1/24. Esse PC1, ele já tem o IP 192.168.2.11. Ou seja, ele está na rede 192.168.2.0. Está em outra subrede. Então, a ideia é que a gente pode conectar redes locais, como a gente fez, né? A gente vai voltar aqui, ó, para 1.11. E aí a gente precisa só de um switch para isso, né? Quando a gente faz isso, a gente pinga, né? Ó, o ping voltou a funcionar, né? Colocou o switch na... a gente coloca o... vamos resetar a simulação. Vamos pingar. A gente colocou os dois PCs na mesma subrede. Quando acontece isso, a gente pinga, né? A gente consegue pingar. Tem sucesso, né? Naquela ação, né? Então a gente consegue pingar quando é assim, né? Quando a gente tem os dois dispositivos na mesma subrede, a gente usa switches para isso. Então o switch, ele consegue conectar, criar uma rede local com os dispositivos estando na mesma subrede, tá? Mas se eu tiver dispositivos que estão em subredes distintas, a gente não pode usar um switch, a gente tem que usar um outro dispositivo de rede, que é o nosso assunto de agora, tudo bem? Certo? Então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar esse cabo de console aqui, deixa eu voltar essa imagem para cá. Eu vou arrancar esse cabo de console. Eu vou manter esse switch aqui, né? Assim. Então esse switch, ele está conectando aqui dois dispositivos na mesma subrede. Eu vou usar um place note aqui, ó, para vocês verem o recurso do Packet Tracer. Eles estão na rede 192.168.1.0. Essa é a rede desses PCs. Eu vou colocar aqui um place note só para me lembrar. Esse cara aqui é o ponto 10, tudo bem? O IP dele, tá? E esse cara aqui é o ponto 11. Posso fazer as mesmas coisas aqui, ó, criar esses mesmos dispositivos. Vou criar aqui uma outra subrede, tá? Vou criar aqui em Network Devices, em Switch, vou criar um novo switch aqui, 2960. Vou colocar mais dois PCs, vou colocar um laptop e um PC, tá? Aqui eu vou conectar o cabo direto, a gente liga switches com PCs, dispositivos finais. Aqui de novo, switch na Fast 2, vou ligar no PC2. E aqui, para conectar esses dispositivos que eu vou colocar em subredes distintas, eu preciso de um outro cara, de um outro dispositivo de rede, que é chamado de roteador. Então, Network Devices, aqui no Routers, vou pegar o modelo 4331 da Cisco mesmo, vou colocar ele aqui, tudo bem? O router, pessoal, ele é um dispositivo de rede de camada 3, então o roteador ele consegue conectar redes que são distintas. Essa rede aqui é o 92.168.1.0, né? Eu vou conectar, criar uma outra subrede aqui. Só vou colocar aqui a fim de documentação. Vou colocar aqui, ó, aquele exemplo, né? 192.168.2.0, tá? 2.0. Essa vai ser a rede dessas máquinas. E aqui eu vou seguir o mesmo padrão. Essa máquina do laptop 0 vai ser o ponto 10. E aqui o PC1 vai ser o ponto 11. Isso, vai ser o ponto 11, desse jeito. E aqui eu vou ligar o switch no roteador, tá? Eu vou usar a conexão automática aqui para vocês verem que funciona, ó. Não, eu vou usar o cabo direto mesmo, né? Ó, na Fast, eu vou usar aqui a porta Giga Ethernet 01 para conectar esse switch nesse roteador. Então, o roteador eu vou usar essa porta aqui, ó, Gigabit Ethernet 0/0/0. É o nome da porta do roteador. Tem duas portas gigas nesse roteador apenas. Então, conectei aqui esse switch e aqui a mesma coisa. Eu vou conectar
a porta que sobrou, a gigabit 00/1, vou colocar no switch na porta gigabit dele também, né? Na porta gigabit 0/1 do switch. Tudo bem, pessoal? Vamos configurar os laptops aqui, o PC, colocar dentro dessa rede. Então, basta clicar no laptop, ele está ligado, ele tem aquela mesma ideia, né? Eu posso desligar aqui o PC, ó, o notebook, né? Pode ver que ficou apagada a luz, né, do notebook, mas eu posso ligar de volta. Eu vou vir cá em desktop, IP configuration, esse cara aqui vai ter o IP 92.168.2.10, que é o IP da rede que ele faz parte, é 1/24, só fechar, já salva aqui as configurações. O PC2, ele vai estar na rede, também nessa mesma rede, ele vai ser o IP.11, esse cara aí, né, /24, tudo bem? Eu posso fechar aqui, salvei aqui a configuração dos IPs desses caras, né? Note, pessoal, que o roteador aqui, ó, ele não foi igual ao switch, ele não tá verde aqui as portas, né, elas estão desligadas. O roteador, ele não é plug and play igual ao switch, né, ele não consegue, já na hora que eu ligo um cabo de rede, ele já ligar a porta. Ele tem as portas desligadas, eu preciso administrar esse roteador e fazer com que ele ligue essas portas, tá? A gente aprendeu como é que faz isso, né? Tudo bem? E aqui, pessoal, né, a gente precisa definir um endereçamento IP para essas interfaces aqui do roteador. O roteador, ele serve para ligar sub-redes distintas. E aí, a gente coloca nessas interfaces um IP de cada uma das sub-redes. Então, eu vou colocar um IP dentro dessa faixa aqui de sub-rede para essa interface aqui, ó, para giga 0/0/0. E para essa outra interface aqui, a giga 0/0/1, eu vou colocar um IP dentro dessa sub-rede aqui, ó. Tudo bem? Então eu vou colocar, pessoal, vou dizer aqui, né, que uma convenção minha aqui, que o endereço 268.1.100, ele é o endereço dessa interface, vai ser o endereço dessa interface aqui, ó, da giga 0/0/0. E aqui para essa outra rede, eu vou usar também o endereço 100, mas nessa rede aqui, o 268.2.0. Então eu vou clicar aqui, vou digitar 268.2.100. Este será o endereço do roteador para a interface giga 0/0/1. Ou seja, estou usando o 100, né, a posição 100 de endereços dessa rede para falar que essa é a interface do roteador. Tudo bem? Então, a gente já definiu aqui o endereço IP para essa interface, falta a gente administrar o roteador e ligar ele, né, e fazer com que ele funcione e a gente adicionar esses IPs nessas interfaces, tá? Então, para finalizar, a gente entra no roteador, ele também, né, tem aqui a sua visão, eu posso entrar também, ele como o switch ele também tem uma CLI, né, que é para fazer a configuração dele. Então aqui estou no router 0. Aqueles comandos que a gente fez para o switch também funciona aqui, tá? De trocar nome, de desabilitar a consulta do DNS local, de colocar endereço IP, desligar a interface, ligar a interface. Tudo isso funciona aqui, são os mesmos comandos, tá? Então eu vou colocar no aqui, que eu não quero que ele inicie aqui uma configuração inicial para configuração. Estou no roteador, modo de configuração privilegiado, modo de configuração global. Posso trocar o nome dele, né? Vou colocar aqui, ó, R1, esse é o nome desse roteador. E eu posso ver quais são as interfaces do show IP interface brief, né? Estou usando aqui os atalhos, né? Coloquei o do na frente porque eu estou no modo de execução privilegiado. Note que as interfaces estão desligadas, né? A 0/0/0 e elas não têm endereçamento IP. Então o que a gente precisa fazer? Entrar nelas, interface giga 0/0/0, que é essa interface aqui, ó, do lado, essa interface aqui de cima, a interface que conecta o roteador a essa rede. Então eu vou entrar nela e eu coloco o IP lá que eu defini, né? O IP que a gente definiu, 92, professor, é o 92.168.1.100. Esse é o IP dessa interface. Ela é 1/24 e a gente, para ligar a interface, dá o comando no shutdown. Vocês lembram? Note aqui que eu recebi já, né, a informação que a interface foi para o estado up, né? Eu consigo ver, se eu saio dos modos de configuração e dou um show IP interface brief, eu vejo que agora tem ali, né, a interface giga 0/0/0 com este IP e ela está up. Tudo bem?
falta fazer para essa aqui, né? A giga 0/0/1. Então aqui modo de configuração global, interface giga 0/0/1 e aqui eu coloco o IP dela. Professor, essa interface ela conversa com o lado de cá, ó, com o lado de cá da rede. Então eu preciso colocar este IP aqui, ó, 92.100 que a gente definiu. Vamos lá então. Então a gente coloca o IP 68.2.100 e é 1/24 também. A gente tem que ligar no shut. A interface liga, né? A gente vê que aqui a convergência da porta do spanning tree aqui do switch está convergindo, né? E do lado de cá, do lado esquerdo já está tudo verde, né? Ou seja, a porta foi ligada, eu tenho o endereçamento IP já feito nela. Aqui tá indo, né? Eu posso avançar o tempo aqui se eu tiver com pressa, ó. Tá? Note que já ficou verde, estou avançando o tempo aqui da simulação. Então aqui no meu roteador agora, por exemplo, né, eu consigo, né, eu coloquei aqui, né, uma interface para o roteador para falar com essa rede e uma interface para o roteador para conversar com essa outra rede, ou seja, estou conectando redes distintas, né, usando um dispositivo de camada 3 para isso. Então se anteriormente a gente usou um switch para conectar em uma LAN local, para conectar diferentes LANs, a gente usa um roteador, né? E aqui no caso eu estou conectando a LAN 192.168.10 à LAN 192.168.20. Pessoal, só falta um detalhe para isso aqui funcionar, né? Os nossos PCs, quando a gente configura aqui no switch, a gente não precisa quando a gente configura somente uma rede local, né, somente uma, a gente não precisa dizer quem que é o default gateway. Default gateway é aquele dispositivo de rede que vai resolver os endereços para o switch caso ele não esteja na sua própria rede. O switch não consegue encaminhar quadros para redes distintas. Ele precisa do roteador. Nesse sentido, eu preciso definir nos PCs quem que é o default gateway daquela rede, ou seja, quem é o dispositivo router que vai descobrir, né, que vai conversar com aquela outra rede. Então, para os PCs dessa subrede aqui, 92.168.1.0, o default gateway vai ser essa interface do roteador, a giga 0/0/0, ela será o default gateway, com este IP, 92.168.1.100. Então, todo quadro, toda informação que esses PCs querem enviar para uma outra rede, pode ser para essa rede do lado direito, né, ele vai enviar para o default gateway. O default gateway, o roteador, quando ele receber um pacote aqui destinado à rede 2.0, desculpe, essa rede de cá, ele vai conseguir encaminhar o pacote, porque ele tem uma interface aqui, né, que tem a configuração de um IP que está dentro dessa mesma rede. Então o roteador ele consegue criar rotas aqui para conectar essas redes distintas. Tudo bem? Então a configuração do default gateway nos PCs, a gente entra no PC, entra em configuração de IP e coloca aqui, ó, em default gateway. Tá? Ou seja, para dentro da rede 192.168.1.0, usa o switch para fazer esse encaminhamento. Para outra rede qualquer, pode ser para a internet, pode ser para outras redes, nesse caso a gente está mandando para a rede 192.168.2.0, use seu default gateway. O seu default gateway é quem? É a interface do roteador que você tem comunicação, é 1.100. Do PC 0, do PC 1 também, é o mesmo default gateway, é 1.100. Aqui dos laptops, desse laptop do lado de cá, já está na rede de 192.168.2.100, então eu configuro o default gateway o default gateway correto. Então, da mesma forma, quando você PC laptop 0, né? Quando você for enviar algum tráfego que não estiver dentro da rede 192.168.2.0, você vai enviar para o seu default gateway, ele vai resolver o endereço para você, tá? 192.168.2.100, que é o endereço da interface giga 0/0/1, que é do lado direito aqui, né, do cenário. Então configurei o laptop 0 e agora vamos configurar o laptop 1. 2.100, né? Este é o IP do meu default gateway. Tudo bem, pessoal? A gente configurou, né, os PCs, a gente para o mouse, a gente consegue ver essas informações, né? O router aqui também configuradinho, né, com o default gateway correto. Então agora, se eu quero, por exemplo, né, fazer aquele teste de conectividade entre o PC 0 e o PC 1, por exemplo, eu vou abrir a aba de testes aqui, eu vejo que deu sucesso, eu vou deletar esses cenários, deixa eu voltar aqui para cá, vamos abrir o modo simulação para ver, né? Colocar aqui, ó, um teste de ping,
entre o PC0 e o PC1. Estão na mesma subrede? Professor, estão. Né? A gente vê que quando estão na mesma subrede, eu não preciso enviar a informação lá para o router. Né? Ele só vai para o switch, depois já sai para o switch para o outro PC direto. Né? O ICMP request e depois o ICMP reply. A mesma coisa acontece do lado de cá. Né? Se eu quiser, né, fazer esse mesmo teste aqui, a gente consegue fazer, né? Vou apagar aqui, colocar um novo PDU, vou pingar agora o laptop 0 no PC2. Note aqui que o ARP até entrou em ação, tá vendo, pessoal? Dois pacotinhos aqui, um ICMP e o outro ARP. Aqui eu vou ter mais pacotes porque o ARP ele tá entrando em ação, né? Mas note que aqui o ICMP ele vai ficar confinado aqui dentro do switch. Agora quando eu faço o processo de pingar, né, o ping vou pingar aqui, ó, pingar entre o PC0 que tem o IP 92.168.1.10, pingar esse cara nesse laptop 0, por exemplo, note que, né, eu vou ter aqui também informações de ARP acontecendo, mas indo lá para outra rede, ó, né? E aí eu consigo, né, fazer essa entrega lá no passa pelo switch 1 e a entrega ali também, o ARP tá acontecendo ali, né? E a gente consegue mostrar que esse pacote está passando aqui pelo roteador, né, para chegar no laptop 0. Agora, deixa eu resetar isso aqui, né? Deixa eu deletar, deixa eu ver outro ping aqui, daqui para cá, né? Deixa eu colocar no modo real time, né? Ó, sucesso, estão vendo? Do PC0 para o laptop 0. Se a gente colocar numa simulação, a gente vê. Agora não tem um ARP, né? Aquele tanto de pacotes. O objetivo desse vídeo não é mostrar o ARP em funcionamento, mostrar que realmente quando a gente pinga um dispositivo que está numa rede distinta de outro, ele precisa sair do switch e ir para o roteador, né? É o que vai acontecer aqui, ó. Ele vai para o router, vai para o switch 1, chega no laptop 0. Depois ele volta, né? O ICMP reply, né? A resposta do ICMP. Vai lá no router, vai no switch e volta para o PC0. Então a gente fez um teste de conectividade aqui, conectando redes distintas, né? A gente conectou uma subrede 92.168.10 na subrede 92.168.20. Nós conectamos essas subredes distintas usando um roteador. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Essa imersão que a gente fez em relação ao Packet Tracer, né? A gente está aqui já há 1 hora e 30 minutos falando sobre o Packet Tracer. Essa aula já vai te dar embasamento para você configurar coisas mais avançadas, inclusive que existem aqui no canal. Eu sugiro ver outros vídeos aqui de configuração do Packet Tracer. Espero que tenham gostado desse vídeo, dessa imersão. E até a próxima aula, até o próximo vídeo. Um abraço e até mais.